Então, amigos, a gente está começando, não é, a segunda metade, né, do nosso curso intermediário. Na verdade, nós estamos indo para a sexta aula, das 10, né? Estamos aí na reta, começando a reta final. É isso aí, muito bem, parabéns a todos vocês aí que estão firmes. Rinaldo, dá um boas-vindas aí, pessoal. Boa noite, amigos e amigas. Estamos aí mais uma aula com o grande Carlos aí. Cada vez descobrindo mais coisas, né? Tá bom, o volume tá bom, Aguinaldo? Assim, no microfone? Tá bom. Tá bom, né? Então tá, aqui hoje estou num ambiente aqui completamente diferente aqui, técnico. Ah, amigos, então vamos começar, né, direto como a gente faz sempre, né, fazendo um share aqui do nosso PowerPoint. Então, nós estamos hoje na lição 6, né? No nosso livro-texto tem esse título, né? A Força de Binah. Nós vimos na semana passada O Mundo de Adam Kadmon, O Mundo de Adam Kadmon, e vimos na semana anterior Partsuf, que é uma coisa básica, né? No mundo de Adam Kadmon, a gente viu tem 5 Partsufs. E hoje a gente vai investigar essa parte da força de Binah. Binah, vocês lembram? Binah está relacionada com a fase 2. Vocês se lembram disso? Essa fase onde a gente tem basicamente um desejo de doar. A fase seguinte, a fase anterior, a fase de Hormah, né, onde apareceu o desejo de receber, o Kli. Então, isso é uma coisa importante, que Binah, né, tem aquele Reshimô 2.2 e está associada com o desejo de doar. Vai ser esse desejo de doar que vai ajudar a que a luz continue sendo, preenchendo, né, os nossos partsufs, os nossos mundos. Em detalhe, a lição 6, ela vai da página aí 77 até 88, e ela trata de levar a luz abaixo do tabur. O tabur, vocês se lembram, nós vimos na aula passada aqueles 5 partsufs, né, do mundo de Adam Kadmon. Eles tentaram enviar luz, lembra? Até o fim, né, de todo Malhut de Ein Sof, mas não conseguiu, nenhum dos 5 partsufs, né, conseguiu ultrapassar esse limite que nós chamamos de tabu, né, umbigo. E isso só vai ser conseguido exatamente com a força de Binah. Binah é doação pura, então Binah vai conseguir, de alguma forma, ultrapassar esse limite do tabur e colocar luz dentro dessa parte que a gente chamou o sof, né, o fim do Partsuf geral. E nós vamos ver que essa luz que entra, ela, de certa forma, ela vai estar também restrita em outro Tzimtzum, em outra restrição. A gente já conhecia o Tzimtzum Aleph, a primeira, e agora vamos ver no finalzinho da aula que vai haver uma segunda restrição. Ou seja, mesmo nessa fase, Binah não vai conseguir enviar luz até o fim. Haverá uma restrição, uma dita restrição, mais ou menos nessa altura, e a única luz que vai conseguir entrar, vai ser uma parte. Mas vamos ver isso em detalhes, né? Então, na aula passada, vocês se lembram, a gente falou do mundo de Adam Kadmon, a gente vai fazer uma pequena revisãozinha
e falamos também do final do Partsuf, o Sof. Então, vamos começar essa revisão da aula retrasada da outra semana, que nós falamos de Partsuf. Então, o que era um Partsuf? Vocês se lembram da evolução das 4 fases da luz direta, chegando na fase 4, a fase que a gente chamou de Malhut, e mais do que isso, nós chamamos de Malhut de Ein Sof, porque ela continha dentro dela todas as fases anteriores, simbolizadas aqui nessas cores diferentes, e além disso queria toda a luz para dentro de si, né, sem limite. Toda a luz ela queria receber. E aí houve, vocês se lembram, uma restrição, aquele famoso Tzimtzum Aleph, foi criado uma massar, uma tela, uma tampa, lembra? No Kli, e além disso foi criado também um Rosh, uma parte que calculava, uma parte pensante, além da massar. O Kli já existia, né? O Kli está aqui embaixo, e quando se formou esse conjunto de Rosh, Massar, mais o Kli, que a gente passou a chamar de Guf, isso tudo aqui foi chamado de um Partsuf, esse conjunto todo aqui, né? Chamava-se, né? Incluía um Rosh, uma Massar e um Guf. E o primeiro Partsuf que surgiu foi um Partsuf chamado Galgalta, que tinha uma Reshimô 4-4. 4-4 por quê? Porque nessa fase aqui, de Ein Sof, do sem limite, ele havia recebido esse Kli com um desejo total de 4, ele tinha recebido também uma luz total de 4, então ele tinha um Reshimô 4-4. E essa memória, né, essa reminiscência, essa impressão, ficou nesse Partsuf que já havia sido preenchido de luz, nessa fase aqui, até o final. Então, ele já conhecia a luz e com toda a potência do seu desejo, sem limite. O desejo, né, de Ein Sof. Então, esse Partsuf, a gente viu também que ele era algo que recebia a luz direta do Criador. Vou fazer aqui uma outra cor para diferenciar. Ele recebia aqui uma luz direta do Criador, e essa luz ela penetrava no Guf, no corpo do Partsuf, na medida em que havia uma intenção de doação. Ele era revestido em rosé, essa luz retornante, como está escrito aqui, essa luz retornante, que aqui nesse desenho está marcadinho aqui como amarelo, essa luz aqui amarelinha, que revestiu a luz direta, que é a luz azul aqui. E a luz direta, azul, revestida da luz retornante ou rosé, que é uma luz de doação, faz com que essa luz entre no Partsuf e se chame luz interna. Luz interna. Vocês lembram de tudo isso. Então, a gente viu também que, dependendo do Rosh, do cálculo, né, dessa parte aqui chamada Rosh, permitia, por exemplo, o exemplo da apostila, a absorção de 20% da luz. Então, isso aqui seria 20% de 100% da luz direta. E os 80% que ficaram de fora do Partsuf, eles eram chamados de luz circundante, e essa luz ela ficava pressionando também para que pudesse entrar também no Partsuf, porque esse é o desejo da criação. O pensamento da criação é beneficiar completamente Malhut de Ein Sof, ou seja, é de preencher com luz, vou trocar aqui de cor de novo, a ideia, né, do Criador, do pensamento da criação, é trazer luz até aqui embaixo. Toda essa região seria preenchida de luz, né, de cima do P até o Si1. Nós vimos que no mundo de Adam Kadmon, isso não conseguiu ser assim. No mundo de Adam Kadmon, essa luz, ela só conseguiu...
ela só conseguiu, no mundo de Adam Kadmon, vir até o Tabur. O Tabur é esse limite aonde a luz pôde entrar no Tor. Né? Então, essa é uma revisão do Partsuf. A gente pode também fazer uma revisão aqui do mundo de Adam Kadmon, né? Como a gente tinha dito, a luz, o mundo de Adam Kadmon era formado por 5 Partsufins, né? O primeiro deles é Galgalta, como a gente acabou de ver, com a Reshimon 4.4, aonde houve a tentativa de ser introduzido luz até o final do Partsuf, mas não foi possível, porque a Massar, que ficava aqui no P, ela não teve força suficiente para ter a intenção de receber, com a intenção de doar, nessa parte aqui de baixo, que a gente, né, chama de Sof. Só recebeu no Tor, que é essa parte que recebeu a luz aqui. E que esse processo, como a luz retornante, aquela famosa luz retornante, ela veio pressionar também aqui o Tabur, naquele bitush, né, de paninho Makif. Essa luz retornante também se chama Or Makif, né? Então, a luz interna, que se chama também Or Pnimi, as duas luzes, né, pressionaram o Tabur e teve que haver aqui uma restrição também nesse Massar, que fica aqui embaixo, nesse Massarinho. E aí houve a expulsão da luz, uma restrição com respectiva expulsão total da luz. Toda a luz que entrou, né, que começou daqui abaixo, teve que sair de novo. E o processo se repetiu numa tentativa de quê? Bom, vou usar um desejo menor. Se eu estava com um desejo aqui em Galgalta de 4, eu vou usar um desejo menor de 3. E assim foi feito. Isso vai formar um novo Partsuf, né, com o nome de Ab, cujo Reshimon é 4.3. Então, o processo é uma redução no, entre aspas, né, tamanho do Partsuf, no desejo dele. Então, esse Partsuf é menor, o Partsuf é Ab do que Galgalta. E, de novo, a luz, ela vai entrar, ou tentar entrar, né, no Partsuf Ab e vai tentar alimentar todo o Malhut de Ein Sof até o final. Mas também não consegue e esse processo vai se repetindo. Ele vai tentar agora um aviut, né, que é esse desejo menor ainda. Se antes era 3, passa a ser 2. E esse processo ele vai se repetindo, né, como nós estudamos, no mundo de Adam Kadmon, formando 5 Partsufim. O primeiro Partsufim, 5, né, como se fossem 10 Sefirot. O primeiro é o Partsuf de Keter, Galgalta, correspondente a Keter, Ab, correspondente a Hormah, Sag, correspondente a Binah, e aqui eu vou até escrever, porque isso é uma coisa muito importante daqui para frente. É exatamente esse Partsuf que vai se responsabilizar pela descida da luz no Sof. E depois de Binah, a gente tinha Zerampin, né, como são as 10 Sefirot, e, por último, Malhut. Então, há essa equivalência. Então, amigos, deixa eu limpar aqui, senão, acabando aqui nossa pequena revisão, o último slide, eu quis relacionar isso com aquilo que a gente já conhece, que é aquele diagrama de 3 flechas,
aonde a gente sabia que aqui acima havia a revelação, né, do Criador, e que no nosso mundo há uma ocultação total. E que o objetivo do Criador era preencher de luz todo esse Partsuf, todo esse Malhut de Ein Sof. E nós vimos que no mundo de Adam Kadmon isso não foi possível apenas preencher até o Tabor. Então, aqui no desenho à direita, né, pequenininho, mas acho que dá para vocês verem, aqui nós temos o Tabor, né? O Tabor está desenhado aqui no mundo. Aqui é o Sof, que está desproporcional aqui, mas o Sof, né, o Sof é essa parte de baixo, ela, na verdade, né, é toda essa parte aqui. Fazer com outra cor, o nosso Sof, né, que é esse pedaço aqui, na verdade, é tudo isso aqui, né, na proporcionalidade do desenho. Então, em relação ao mundo de Adam Kadmon, o mundo de Atsilut, de Briá, de Yetzirah e Asiá, aqueles 5 mundos, né, níveis de ocultação, nesse momento aqui estão no Sof, né, do mundo de Adam Kadmon. Então, essa aí era a revisãozinha que eu queria ter feito. Amigos, alguma dúvida até agora, ou acréscimos, né? Que o Aguinaldo queira fazer? Bom, Carlos, eu só vou, como a gente não traduziu ali, amigos, aquilo ali é um Partsuf espiritual, tá? Mas ele tem nomes que se referem à parte material. Por exemplo, P é boca, Razê é peito, Tabur é umbigo. Tá? Então, parece que é uma pessoa, mas nós, na verdade, somos uma metáfora do mundo espiritual. Então, os cabalistas usaram esses termos. A gente não traduz justamente para não confundir. Às vezes a pessoa pensa que está falando de uma pessoa, mas eles fizeram como se fosse uma analogia, vamos dizer assim, com o mundo espiritual. Nós somos uma analogia do mundo espiritual. E todo o processo de absorção da luz pode parecer que seja a absorção de alimento, por exemplo. O alimento entra pela boca, né? Vai até o tabur, que a gente considera o umbigo, o estômago. O umbigo manda informações, fala, eu sou alérgico a isso, não posso comer isso, vamos fazer uma purificação. Aí faz de novo, aí o cálculo novamente na P de roxo, cálculo é feito na cabeça, e aí ele faz de novo um cálculo, agora eu posso mandar isso, aí vai até o tabur novamente. Então, é uma analogia, tá? Não é para a gente materializar. Por isso que a gente vai usar os termos em hebraico. Mas é só para vocês saberem. Uma outra coisa que o Carlos também costuma colocar é Rohimá com a letra CH. O que acontece? Rohimá usa a primeira letra, um som de R em hebraico. Aqui no Brasil, a gente deveria usar o som de R, a letra R. Mas o que acontece? Nós usamos a tradução em inglês. Então, às vezes, eles usam o H no início da palavra com som de R. Por exemplo, hell, que é inferno, é o H na frente. Então, o que os tradutores fizeram? Usaram um H na frente com som de R. Se fosse em espanhol, seria a letra J. A letra J tem o som de R. Então, se vocês lerem Rohimá em espanhol, vai começar com J. Se vocês lerem em alemão, o CH tem o som de R. Então, essa a nossa principal problema aqui. Tá? Então, CH é um R prolongado. Tá? Então, a gente vai, só para não confundir isso, às vezes a gente vai ter bastante palavras com CH no meio, e aqui no Brasil a gente lê como sh, né? E não, a gente vai ler em hebraico como se fosse o som de R. É isso aí, Carlos. Isso mesmo, Aguinaldo. A gente tem uma amiga, né, que fala hebraico, é judia, né? E ela explica, às vezes, essa pronúncia é difícil para nós. Hormá é como se fosse Hormá. Não sei pronunciar direito, né? Mas é um R meio aspirado, né? E na grafia, né, usual, que vem dos Estados Unidos e tal, acabou que a gente usa assim.
mas é como o Aguinaldo disse, né? Hassadim também, às vezes é escrito com H, normalmente e às vezes é escrito com CH também. Então, não se preocupem com isso. Não é, Aguinaldo? Hassadim também é a mesma coisa. Isso a gente chama de transliteração, né? Então, aí depende dos tradutores. Então, normalmente, a gente deveria usar um R, né? Mas o pessoal colocou H e CH, então vamos usar o que eles colocaram. Isso aí. Bom, amigos, perguntas, né? Eu estou vendo que vocês não fizeram, mas então vamos continuar. Vamos em frente. Vamos continuar aqui na nossa. Então, na página 77, né, ela começa com o diagrama número 1. E a gente sempre tem essa filosofia, né, de seguir o livro-texto, né, a apostila, para ajudar vocês a entenderem e poderem estudar sozinhos depois. Então, esse diagrama número 1 está falando aqui do Partsuf de novo, né, sem nenhuma novidade, nós já vimos isso bastante. É aquele Partsuf onde a gente vai entrar aqui com a luz direta, que vai entrar como luz interna e que vai ser recusada, restrita, chama-se purificação, né, do Partsuf, Galgalta, e vai haver uma outra tentativa com um aviúte menor. No caso aqui, 4, 3. O próximo Partsuf, que foi o Partsuf Ab. Pronto. Bom, e esse processo ele vai continuar, né, como a gente já viu, né, mais uma vez. Ele vai entrar a luz aqui, vai ser recusada, vai diminuir o aviúte, agora para um valor que seria 3, 2. 3 de luz, né? 2 de aviúte, né? 2 de desejo. No Partsuf Sag, nós dissemos também que o Partsuf Galgalta correspondia a Sefirah Keter, esse a Sefirah Hormah e o Sag a Sefirah Binah. E esse processo está mais bem explicado. Essa figura faz menção de que em qualquer Partsuf ele possui 10 Sefirot. 10 Sefirah. Nesse caso aqui, Keter, Hormah, Binah, Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzah, Hod, Yesod e Malhut. Na apostila, às vezes, há um acrônimo, em Keter, Hormah e Binah, é chamado de Kahab. Só porque na apostila faz referência a isso, tá, amigos? E, da mesma forma, Hesed, Gevurah, Tiferet é chamado de Hagat, e Hod Yesod, Netzah, Hod Yesod é chamado de Nehi, e às vezes, quando inclui Malhut, é chamado de Nehim, com M no final. Nehi ou Nehim. Vamos ao próximo slide. O próximo slide vai exatamente explicar em detalhes o que a gente chamou de a força de Binah. Então, aqui já está desenhado aquilo que nós desenhamos várias vezes. A luz entrando e saindo, né, entrando, de P aqui, né, e saindo, e entrando, e saindo, e entrando, e saindo. E aqui, amigos, prestem atenção. A próxima etapa seria entrando de novo. Queria constituir o Partsuf Ma, que tem Reshimur 2.1. Mas, antes que isso aconteça, aqui há uma situação muito especial
que é uma situação onde a gente tem 2 de luz e 2, né, 2 de it, labchut, e 2 de aviut. 2 de luz, 2 de desejo. Vocês sabem, a luz sai em pontos, né, nekudô, sai em pontos, e ela passa por essa situação 2-2. Essa situação 2-2 é uma situação muito especial, porque essa situação é exatamente biná pura. Então, nós temos aqui, né, a fase de biná, e o Reshimô aqui em biná é exatamente 2-2. Vocês se lembram? 2-2. Malhut, por exemplo, aqui era 4-4. Nós já nos referimos, foi o de Galgal. E biná é 2-2. 2-2 é doação pura. A luz que domina aqui é a luz de Hassadim, luz de doação, ao contrário da fase 1, onde o Reshimô era 1-1, e a luz era a luz de Rohmá, uma luz, né, o prazer ao receber. E então, nessa situação aqui especial, acontece que biná, sendo essa qualidade de doação pura, ela se sente na obrigação e tem o poder de prover luz até o Sium, até o final do Patsuf. E ela faz isso. Só que a luz que ela provê é a luz de Hassadim, é essa luz, né, do desejo de doar, aqui, a luz de Hassadim. E então essa luz de Hassadim, ela ultrapassa o Tabur e vai até o fim, o Sium, né, do Patsuf todo. E assim acontece. Assim acontece. Vocês entenderam aqui? Tem alguma dúvida? Alguma dúvida, amigos? Perguntas? Aguinaldo, se alguém colocar alguma pergunta aí, que eu não consigo ver o chat... Tudo bem, não, deixa comigo, eu fico atento. Tá bom. Viu, Carlos? Você coloca de novo esse slide, deixa eu anotar, só para mudar um pouquinho. O Carlos vai falar a parte técnica e eu vou falar a parte do restaurante, tá bom? Porque às vezes o restaurante a pessoa aprende pelo estômago, né? Vamos dizer assim. Então, o Carlos disse aqui que aqui em P de Roche, P da cabeça, eu coloquei uma massá, uma tela. A tela tem o objetivo de manter aquele primeira restrição que eu fiz, chama de Tzimtzum Aleph. Então, faz de conta que eu fiz uma restrição, falo, ó, hoje eu estou num regime bravo, eu estou com 80 quilos, mas eu tenho que chegar a 50. Já o médico já falou, estou numa fase dura, vou ter que perder 30 quilos. Então, baseado nisso, na minha tela aqui, eu tenho que manter essa regra tem que ser mantida. Então, o que eu faço? Me chegou um monte de alimento, tá, como luz direta, e eu faço uma análise, falo, ó, disso tudo eu posso usar, que nem o Carlos falou, só 20%. Tá? Poderia ser 0,01%. E esse 20% chegou aqui, embaixo, até o Tabur. Tabur é o meu sensor de umbigo, vamos dizer assim. Eu tenho uma tela ali também que ele faz um sensoriamento. Ele não faz cálculo, tá? Uma massá de Tabur, ela não faz cálculo. Quem faz o cálculo é só a massá de P, que fica na roxa. Geralmente é isso, né? Eu tenho no estômago esses 20% e o meu estômago me falou assim, ó, hoje eu comi só 20%, mas analisando bem, não me causou mal, não me deu dor de barriga, não me causou irritação, não me deu alergia. Eu acho que eu posso usar um pouquinho mais dessa luz que está me incomodando do lado de fora ali, que é aquele prato cheio, aquele pudim, né? E aí eu mando a informação lá para cima, falo, ó, manda a informação para cima e refaz o cálculo aí, que agora, em vez de usar o limite 4, eu vou usar o limite 3. Então, você me manda tudo, mas me manda um pedacinho de pudim, tá? E aí, o cálculo em roxo, a cabeça, refaz o cálculo e me manda uma nova situação de novo até o Tabur, tá? Então, eu vou fazendo cálculos assim, ó, às vezes me deu uma alergia, eu vou ter que cortar, ou vou ter que mudar o alimento, ó, não posso, glúten, não posso, tá? Aí refaz o cálculo aí. Então, eu sempre mando informação para cima. E essa informação sempre vai variar. O que era
a boca antiga, ela passa a ser o peito. Só que no Partsuf Ab equivale ao peito de Galgalta, o novo P, a nova boca. Tá? Então, é só uma figuração que eu estou falando aqui para localizar mais ou menos. Mas aquela restrição inicial que chama de Tzimtzum Aleph continua. Eu sou obrigado a manter ela. Eu vou ter que perder os 30 quilos, por exemplo. Tá? E essa regra continua. Tá? Vai ficar me martelando até o final. Agora o Carlos vai explicar para vocês um ponto onde existe uma mãezona, que é a Biná. Tá? E a Biná, ela vai chegar, chama 2,2, o limite, e o Biná é aquela mãe assim, ó, a minha mãe me chega e fala, mas seu filho, você está muito magro, você precisa comer isso. Eu estou aqui embaixo, eu estou magro, tá? Eu estou magro aqui. Você não está mandando nada aí, você vai passar fome. Então, E aí a mãezona vai mandar para baixo. O Carlos vai explicar para vocês agora. Vai lá, Carlos. Dá uma limpada aí. Isso mesmo. Dá uma limpada aqui. Opa. Isso mesmo. Bom, na verdade, nós vamos falar desse aspecto da mãe, né? Da mãezona aí que é Biná, né? Doação pura, doação total. Nós estamos aqui na figura, no diagrama 2, vamos avançar na apostila para o diagrama 3. Esse diagrama 3, ele fala exatamente das características que tem Biná. Então, é dito que Biná tem uma parte que tem tudo a ver com doação e uma parte que tem um pouco a ver com recepção também em Biná. Isso aqui é o seguinte, vocês se lembram quando a gente estudou as 4 fases da luz direta? A gente tinha a luz aqui na fase Choras, ela imprimiu um Kli e o Kli recebeu, que era a fase 1. Nesse Kli recebido, houve um discernimento de fundo, a gente chamou assim, que era, ele começou a perceber a natureza da luz, a natureza da doação. E isso formou nele um desejo de ser como a luz era. E esse desejo se refletiu num desejo de doação. Se lembram lá no início que a gente, né, desenvolveu as 4 fases da luz direta. Muito bem. E vocês se lembram também que o segundo discernimento na fase 2, na fase de Biná, um discernimento de fundo, é que Biná percebeu que, embora ela quisesse doar, ela não tinha como doar, não tinha nada para doar. E aí ela começou a planejar aqui como que ela poderia doar, e ela implementou isso na fase 3, que era a fase de Zerampi, aonde foi usada a estratégia de receber um pouquinho de Rohumá, que essa luz que vem lá de cima é Rohumá, isso aqui é Rohumá, isso aqui é Rohumá, essa luz aqui é Hassadim. Vou fazer um H aqui para ficar diferente. Um H. E essa aqui é uma luz de Rohumá. Então, recebeu um pouquinho de Rohumá para poder dar uma quantidade maior de Hassadim, que é o que ela queria. Fase 2 queria isso. Então, essa foi a forma de implementar. Então, vocês veem que na fase Biná, tem 2 partes. Tem uma parte que é um desejo de doar puro, que é aquele desejo original de doação que a gente viu lá nas 4 fases da luz direta, e depois um outro tipo de intenção, não é bem um desejo, é uma intenção de que ela deveria receber para poder doar, um planejamento que veio a se realizar aqui na fase 3, onde realmente recebia, né, para doar. O importante aqui é ver que há 2 partes. 2 partes. E essas 2 partes estão associadas com isso aí, um desejo de doar para doar e um desejo de receber para doar. Vamos ver aqui o próximo slide, que já é o diagrama número 5. Dei uma puladinha aí. O diagrama número 5 caracteriza essa primeira parte como sendo essa parte de doação pura. Deixa eu de novo aqui. Essa parte de doação aqui, como sendo que uma composição
de que qualquer parte que tem uma ação, então, dentro de... Opa, deixa eu... Quando eu esqueço aqui, estou desenhando. Dentro dessa parte aqui, que é binar, existem 10 sefirot. Toda parte que faz uma ação, ela é considerada ter um havaiá dentro dela, 10 sefirot. E essas 10 sefirot, elas são divididas, como está aqui do lado. Elas são divididas em a parte de doação, que é Keter, Hormá e Biná. Isso vai se chamar Gar. Gar significa as 3 primeiras. Só isso. Talvez o Aguinaldo saiba exatamente a tradução aqui. E ele vai dizer para nós daqui a pouco. Mas você vê que nessa parte aqui, o que é? Biná, ela recebeu da fase 1, que por sua vez recebeu da fase 0. Então, essa parte Gar, ela é formada, né, da fase 1, que é Hormá, essa fase 1 é Hormá, e é formada também da fase 0, essas setas aqui. Então, Keter, Hormá e a própria Biná formam as 3 primeiras sefirot, dessas 10 sefirot que formam Biná. E sobram, né, 7 sefirot. As 6 sefirot de Zerampim, vocês lembram que Zerampim continha dentro dela meia dúzia de sefirot. E mais Malhut aqui, 6 mais 1, 7. Isso é chamado de Zat, que tem a ver com Zain, que é 7. Né? Então, são as 7 últimas, ou as 7 finalizadoras, uma coisa assim, se tiver o nome certo. Então, essa característica, né, de que nós temos 2 partes, né, uma parte Gar, 3 primeiras, e uma parte Zat, 7 últimas, ela vai ser utilizada, né, para o prosseguimento, né, do desenvolvimento. Aguinaldo, você quer acrescentar alguma coisa ou continuo? Não, só que você disse, realmente, ó, as 3 primeiras é Gar. Gar é Gimel. Gimel é o número 3, tá? E Rishonot é as primeiras. E o Zat tem a ver com o Zain, que o Carlos disse, que são 7, e Taktonot. Taktonot é inferiores, tá? Então são as 7 inferiores. Segue aí, Carlos. Obrigado, Aguinaldo. Então é isso, ó. Não são 7 inferiores, né? E G tem a ver com Gimel, que é 3. Né? Aleph, Bet, Gimel, lembram? Isso a gente já sabia. Muito bem. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê, como já tínhamos visto, que essa parte aqui, que a gente agora dá nome de Zat, é uma parte que se preocupa com os inferiores, ela se preocupa com o que vem abaixo, ela se preocupa com Zerampim, no caso aqui, que é a próxima. Né? Ela é que vai, de certa forma, transmitir, né, a luz para baixo. E não só com o Zerampim, como também vai se preocupar com a outra, com o Malhut, que está aqui embaixo. Porque a estrutura dela é essa estrutura de 7, né? São as 6 de Zerampim e mais Malhut. Né? Então, ela se preocupa tanto com Zerampim como com Malhut. Então, vocês veem sempre essa estrutura que a gente costuma chamar de Havaiá, né? Que é essa estrutura de 10 sefirot, que às vezes são 5, se repetindo umas dentro das outras. Isso é uma coisa que vocês vão se adaptar daqui a pouco para ver. Então, no diagrama número 6, que é o próximo, vocês vão ver na apostila, ele exatamente retrata isso aí. Esse desenho, o que ele significa? Ele significa que nós temos aqui Malhut ao final, fase 4, nós temos Zerampim, e nós temos em Biná, esse desenho está mostrando só a fase Zat de Biná.
A fase Zat de Binah, aquela que se preocupa com os inferiores. Como está escrito que Zat de Binah é orientada aos inferiores. Então, ela é orientada às 6 Sefirot de Zerampim. Essas 6, ela tem um nome, que é Medusa, mas o Malhut está depois. O Zerampim vai fornecer a Malhut. Então, essa é a explicação do diagrama número 4. E também, como a gente falou, aquela estrutura de 5 ou 10 Sefirot, aqui dentro também acontece. Aqui nas 6 Sefirot de Zerampim também tem uma parte que é contada como se fosse Gar. É o Gar desse Vak aqui das 6. Hesed, né, está para Keter, que é a primeira, assim como Gevurah está para Rohmah, assim como Tiferet está para Binah, assim como Netzah está para Zerampim, e assim como Hod está para Malhut. E Esod é considerada a soma dessas anteriores. Isso vai ser útil mais lá para frente. Vamos adiante, amigos? Alguma dúvida? Aguinaldo, quer completar alguma coisa? Não, Carlos, é isso aí mesmo. O Max está perguntando aqui no chat se a fase 2 seria o surgimento das Sefirotes. Não, as Sefirotes já existiam. Essa divisão de 10, ela existe desde o começo. Em Binah, ela vai ficar mais evidente, porque uma parte de Binah, como o Carlos disse lá, é totalmente doadora, então ela não interessa em receber nada. E essas outras 7 de baixo, ela recebe, mas ela vai repassar para o nível inferior. Tá? Então, em Binah ocorre essa divisão aí, mas as 10 já existiam antes também. Tá? Isso mesmo. Então, essas 3 primeiras aqui, chamadas Gar, elas são um desejo de doar para doar. Então, isso aqui é como se fosse uma doação para doação. Doação pura. E já as de baixo, que são orientadas, né, para alimentar, né, de luz, tanto a fase 3 como a fase 4, tanto o Zerampim como o Malhut, elas já precisam receber para poder passar para baixo, para poder doar. A ideia é mais ou menos essa. Ok, amigos? Então, na sequência da apostila, embora talvez não seja mais fácil, mas vamos seguir, porque ela está estruturada assim, tem esse diagrama aqui que parece complicado, mas não é não. Esse diagrama aqui, ele está falando de Zat de Binah. Zat de Binah, que é esse pedaço, vem daqui até aqui. Então, aqui em cima teria Gar de Binah, que não está representado, né, nesse desenho. Então, ele diz que Zat de Binah também tem 10 Sefirot. Como ele vai fazer uma ação por si só, vai ser uma coisa independente, e ele também tem 10 Sefirot. Então, a gente vê essas 10 Sefirot aqui, desenhadas aqui, ó. Aqui esse pedaço. Keter, Rohmah, Binah, Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzah, Hod, Esod, Malhut. E esse chamado Zat de Binah, ele vai também se dividir em Gar e Zat. Ele também vai ter uma parte que é de doação, e vai ter uma parte que é de recepção. Então, essa parte de doação, ela vai ser composta por quem? Por aquela parte que é Gar natural, que é Keter, Rohmah e Binah, e também dentro de Zerampim, porque vocês vejam, ó, essa parte aqui, ó, toda é Zerampim. Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzah, Hod e Esod são as Sefirot de Zerampim. E vocês lembram daquele desenho anterior, onde Hesed estava para Keter, Gevurah estava para Rohmah, Tiferet estava para Binah, Netzah estava para Zerampim,
Rod estava para Malhut, assim como Yesod era a soma delas todas. Lembra? A gente acabou de ver isso. Então, dentro aqui de Zerampin, do VAC, nós temos de novo Keter, Hormah e Binah, que são aquelas associadas com Gar. Keter, Hormah e Binah são aquelas que a gente viu associadas com Gar. Então, toda essa parte aqui, até aqui, é uma parte que é chamada de Gar. Gar de quem? Gar de Zat de Binah. Quer dizer, é essa parte daqui até aqui, que é chamada de Gar. Gar de quem? Do Zat de Binah, que é a parte toda, que vai daqui até aqui. Certo? E a parte de baixo é a parte que sobrou, é a parte, né, que é o Zat, a parte que ficou daqui até aqui. Bom, essas divisões, elas recebem nomes especiais. Vou até limpar aqui para ficar um pouco mais claro. Elas recebem o nome, esse primeiro Gar aqui, Keter, Hormah e Binah, recebe o nome de Galgalta. Galgalta é o mesmo nome do Partsuf, né? Galgalta, chamada de crânio também. Essa segunda parte aqui é chamada de olhos, Einaim. Então, essa parte toda aqui é chamada de Galgalta Einaim. Tem esse nome de GE, esse acrônimo. Galgalta Einaim. Galgalta, as primeiras três, e Einaim, essa outra parte aqui, que era Keter, Hormah e Binah, equivalentes, né? Hesed, Geburah e uma parte de Tiferet. As seguintes. Ozen, que significa ouvido, Roten, que é Netzah, Hod e Yesod, e P, que é boca, né? Que é Malhut mesmo. Essa questão aqui de Tiferet ser 1/3 para cima e 2/3 para baixo, é porque Tiferet também tem 10 sefirot. Então, tem um desenho aqui que eu tinha feito, tinha deixado até de reserva aqui, mas acho que vai ser conveniente mostrar aqui agora, embora seja um pouquinho complicado. Tiferet, por que 1/3 ficou para o lado da doação, né, e o 2/3 para o lado da recepção? É porque Tiferet também tem 10 sefirot. Então, Tiferet aqui, que eu desenhei, né, desse cilindro aqui amarelinho, ampliado do lado de cá, à direita, você vê que ele também tem Keter, Hormah e Binah, que é o Gar de Tiferet. E também tem as 7 finalizações, as 7 terminações, as 7 inferiores, que são Hesed, Geburah, Tiferet, Netzah, Hod, Yesod e Malhut. 2/3. 1/3 para cima, 2/3 para baixo. Por isso aqui a linha que divide a doação da recepção, ela é uma linha que passa aqui pelo meio de Tiferet. 1/3 para cima e 2/3 para baixo. Opa, ok? Desenhei aqui e saiu do lugar. Amigos, voltemos lá onde nós estávamos. Alguma dúvida? Alguma complementação, Aguinaldo? Só lembrando, amigos, esse monte de termos técnicos aqui, não precisa decorar agora, tá? Ele só está explicando aqui alguns termos que a gente usa. Por exemplo, o Carlos começou, deixa eu até anotar aqui, espera aí. O Carlos começou falando do Gar. O Gar, nós aprendemos o que é o Gar, as 3 primeiras, que são doação, e depois os Zat, que são a recepção. E depois, agora, o Carlos colocou um novo termo chamado Ahap. Galgalta, Einaim e Ahap. Quer ver, Carlos? Coloca esse último slide que você colocou, faz favor. Aquele que tem um monte de... Esse 21. Então, o Carlos agora disse que tem um novo nome para a gente usar, que é Galgalta Einaim, que é doação, e Ahap, que é recepção. Tá? Galgalta Einaim envolve
o crânio e o olho. E a RAP, que é o ouvido, o nariz, que é rotem, e P, que é boca. Então, em alguns, nos termos técnicos de Kabbalah, nós vamos usar Galgal Tenai e a RAP. Mas vocês podem ver alguns profetas que usam outro de linguagem, que eles usam, por exemplo, tem ouvidos e não ouvem. Ele está falando de Binah, que é Ozen. Tá? Tem olhos e não veem. Está falando do Rohimá, que é olhos. Então, são linguagens que a gente vai aprendendo. Tá? Os cegos verão, os mancos andarão, os surdos ouvirão. Isso aí em Isaías, né? Então, ele tem essa linguagem mais ligada a ramos e raízes. Então, amigos, é só mudança de linguagem, mas a referência é a mesma. Doação, Galgal Tenai, e a RAP, recepção. Vai lá, Carlos. Perfeito. Obrigado. Bom, amigos, então, como eu disse, esses slides intermediários eram a explicação, né, que eles quiseram preparar para explicar, chegar naquela força de Binah, naquela descida que Binah fez ou faria, né, quando ela consegue aquela situação de 2-2 e se torna Binah pura, a saída, né, do Parsuf Sag, antes de chegar no Parsuf Ma, né, Ma que ia aparecer aqui, quando ele reduzisse e tal, né, aqui ia ter Ma. Então, antes dessa situação aparecer, em Nekudô, saíram aqui os pontos de Nekudô e apareceu essa situação aonde a gente tinha feito, até em vermelho lá, onde haveria uma situação onde haveria descida de luz de Hassadim até o Sium, até o final, né, do Parsuf de Malhut de Ensol. Lembremos que essa parte aqui de cima é Gar de Binah. Esse pedacinho aqui é Gar de Binah. E esse pedaço daqui de baixo, como a gente estava estudando, é Zat de Binah. Né? Daqui até aqui, deixa eu desenhar por aqui. Daqui até aqui é Zat de Binah. Bom, nós vimos o quê? Nós vimos que em Zat de Binah a gente tinha 10 sefirot. Lembra? Então, elas aqui, ó. De novo, aquela mesma situação. Keter Rohma Binah, Hesed Geburat Tiferet. Vimos que até aqui 1/3 de Tiferet nós estávamos na parte de doação, não é isso? Parte de doação. A parte que a gente chama agora de GE, doação, e que nos 2/3 de Tiferet para baixo, a gente estaria na parte de recepção, que a gente chamou de ARAP, que é um acróstimo de Ausen, Rotem e P. ARAP. Ausen é porque parece que se escreve assim, em vez de escrever Ousen, escreve AW Zen. Por isso é que aparece o A aqui de ARAP. Alguma coisa assim. Ousen. Então, o importante para nós, o que é? O importante para nós é que essa luz de Hassadim, ela penetra, como está nesse desenho aqui, toda a região do Sof. E encontra aqui uma reshimô do que já existia quando, no Parsuf Galgalta, houve uma tentativa, né, de iluminar até o Sium, introduzir luz até o Sium. Na verdade, a gente está falando da Massar aqui. A Massar
tinha um aviúte, né, um desejo associado com ela de 4. Então, esse desejo, né, que tem aqui embaixo de 4, ele compete, vamos dizer assim, com essa força da massá de Binah, que é 2,2. Então, aqui embaixo, a gente tem 4, 4. O que acontece? Esse desejo de 4 que Binah encontrou aqui embaixo é muito maior do que o desejo que a massá de Binah pode prover. Então, essa situação não vai dar certo, Binah não vai conseguir prover luzes a Malhut. Então, o que vai acontecer aqui é que a gente vai ver ao final da lição, vai haver uma restrição nessa luz. Mas nesse momento agora, o que a gente tem é uma mistura entre as qualidades de Binah e as qualidades de Malhut, que tinha ficado aqui, né? Essa é a região de Malhut. Que Malhut é esse, amigos? Esse Malhut é essa fase 4, a fase Dalet, que a fase 4, a fase Malhut. Não é esse Malhutzinho pequenininho que está aqui desenhado, não. Esse aqui é Malhut de Malhut de Malhut. Isso é uma coisa interessante da gente entender. Porque Galgalta era todo o Partsuf de Malhut. Deixa eu desenhar aqui pessimamente, que o meu mouse aqui é uma coisa horrível. Lembra aquele Partsuf original, Malhut de Ein Sof? Tudo isso aqui é Malhut. Ele tinha a fase 4 dentro dela, que a fase 4 era isso aqui, ó. A fase 4 de Malhut, que era dividido em 4, né, em 5 partes, né, na verdade. Essa última parte aqui, a parte 4, é essa aqui. Então, também é chamada de Malhut. Tecnicamente, seria Malhut de Malhut. E aqui embaixo também vai aparecer esse Malhut aqui depois, que vai ser associado depois com o coração de pedra, né? Que é Malhut de Malhut de Malhut. Então, na apostila não há uma clareza quanto a isso, e isso pode ser um pouco confuso. Mas nós estamos falando aqui, no nosso contexto, de quê? Da mistura das qualidades de Binah com as qualidades de Malhut, que é essa parte toda aqui. Então, eles, de certa forma, né, misturam suas luzes, né, e isso é um resultado bastante importante. Então, indo um pouco adiante, a menos que o Aguinaldo queira interromper, Aguinaldo, a qualquer momento, tá? Carlos, deixa eu só responder aqui que o Pedro Paulo perguntou. Ele está perguntando se esse alcance de Binah foram desejos corrigidos. Sim, Binah é totalmente doação, tá? É a mãezona que é totalmente doadora. Ela fica em Sag 2,2. 2 de Reshimô, de Tlabshut, 2 de Aviut. Sendo doadora, ela quer doar para o filho. Foi o que o Carlos desenhou ali, ó. A Or Hassadim desce abaixo do Tabur. Então, quer dizer, ela fez aquele tremendo bolo delicioso que eu estou acostumado desde criança e me ofereceu. Seria a Or Hassadim, chegando, doadora, aquele amor de mãe. Só que ela não lembra que eu estou de regime, tá? E aí o que acontece? Chegou ali embaixo com essa Or Hassadim, foi ali para o Tabur, abaixo do Tabur de Galgalta, eu tenho um desejo de comer uma feijoada monstro, tá? Então, despertou meu desejo ali, aí não deu conta, tá? Meu estômago está vazio, ele está querendo. Então, o que acontece? Binah é totalmente doação. Para ela, não interessa se você vai aguentar ou não vai, mas você tem que comer, tá? Então, ela oferece aí, por isso que desce abaixo do Tabur. Só que nós vamos encontrar um probleminha. Despertou
o meu desejo e acabou com o meu regime. Tá? E aí o Carlos vai falar mais para frente que vai ter que fazer uma nova restrição. Tá? Vai lá, Carlos. Obrigado, Guilherme. Isso mesmo. Opa, queria mostrar aqui o próximo slide. O diagrama número 8 da apostila fala exatamente, começa a falar sobre essa segunda restrição. Fala que houve essa mistura da doação de Binah, né, com uma recepção de Malhut, que eles, de certa forma, se relacionaram, Malhut com Binah e Binah com Malhut, e que essa conexão é muito importante daqui para frente. Embora ela tenha que ser restrita, há que haver aqui uma restrição, porque Malhut não pode receber, não consegue receber essa luz. Então, nós avançamos, eu até deixei aqui para escrito, para a gente entender isso, né, nesses últimos, acho que 3 slides que nós temos aqui, essa conexão entre Malhut e Binah acontecida na segunda restrição. A gente já tinha visto, na aula passada, tinha comentado, que lá no Sof, ele era vazio de Hormah, mas era cheio de Hassadim, porque a própria recusa, né, de Malhut, de Ein Sof, em receber, já era, de certa forma, alguma coisa de uma intenção de doação, porque na natureza só existe doação e recepção. E se você não quer receber, então, de certa forma, você já está querendo doar. Então, é o que está escrito aqui, né? A negação do criado em receber o converte em doador. Negar-se a receber já expressam um desejo de se assemelhar ao doador, ao superior. Então, de certa forma, Malhut interage com Binah, já doa para Binah. Já existe, como está escrito aqui na direita, uma reação, né, de Malhut em relação a Binah. Já há um retorno, né, de Malhut para Binah, como está mostrado aqui nessa seta, né? E isso indica uma conexão entre Malhut e Binah, ou seja, entre o inferior e o superior. E isso é um resultado extremamente importante, porque começa a haver uma ação, né, digamos, do ser criado em relação ao doador, ao criador. E, como é dito aqui, essa é a primeira vez que isso acontece aqui, onde o ser criado, Malhut, né, influencia Binah, e Binah é doação pura, representa o quê? Representa o Criador, representa a luz, representa aqui a fase Shoresh, a doação. Então, esse é um resultado extremamente importante que acontece aqui na segunda restrição, no início da restrição. A gente vê também que essas partes de cima, naquela nossa nomenclatura de Gar e Zat, elas são consideradas o Criador, porque elas são a parte que representam a doação. Então, a gente vê aqui que, por exemplo, a fase Keter, né, Shoresh, ela era o pensamento da criação. Ela representava a luz, representava o prazer, representava aquele desejo do Criador de beneficiar a sua criação, né, de dar prazer, de dar alegria. Então, Shoresh equivale ao pensamento da criação. Hormah, por sua vez, como está escrito aqui, é a luz que o Criador deseja doar. Hormah é também Or-Hayah, a luz da vida, é a luz do prazer. Sem prazer não tem vida. Então, Hormah é essa luz. E Binah é quando o Criador
dá realmente o seu atributo de doação. Então, isso aqui, essas três partes, né, representam o Criador. E a parte de Zat, de Binah, que aquela que interagiu com Malhut, né, é onde Zat era, como nós dissemos, orientado aos inferiores, né? Zat, ele tinha uma orientação de alimentar os 7 inferiores, através de Zerampin, ceder luz a Malhut. Então, é aqui que se inicia o processo de doação realmente à criatura. E o último slide que a gente tem, né, no livro, na apostila, né, é, de novo, se referindo, a esse diagrama número 10, de novo, ele está se referindo àquela mistura, ou aquela conexão, melhor dizendo, entre Malhut, que está do lado de cá, né, Malhut. Qual Malhut? Esse pedaço aqui, que é chamado de Malhut, né, com o pedaço que é chamado de Binah, que é esse pedaço lá de cá, lá da direita. Então, essa conexão entre Binah e Malhut está representada de novo aqui, né? E o que acontece? Binah queria doar até o final, e Malhut, ele restringe essa ação de Binah. Ele faz exatamente o que é chamado de uma segunda restrição, o Tzimtzum Bet. Isso acontece nesse pedaço aqui. Esse pedaço, assim como o Tabur aqui, ele vai receber um nome especial. Enquanto o limite do Tzimtzum Aleph era chamado de Tabur, esse limite aqui vai ser chamado de Parsá. Difícil para mim escrever. Será, né? Vai receber um nome e a gente vai ver isso na próxima aula com mais detalhes. Mas já sabemos que existe essa segunda restrição, né? E a coisa interessante que está escrita aqui é que, nesse momento, Malhut está restringindo, através, né, dessa seta aqui, né, Malhut aqui se eleva, de certa forma, e restringe a ação de Binah. Limita Binah ao Parsá. Mas, no futuro, Malhut vai pedir de novo a Binah essa luz, porque Malhut quer se preencher. Não só o Criador, mas Malhut também. Então, no futuro, ele vai compelir Binah a dar essa luz de volta, que, nesse momento, Malhut precisa recusar, receber, né? Então, o que vai acontecer é que a qualidade de doação é que vai corrigir a qualidade de recepção que é própria de Malhut. É isso que significa que Malhut vai receber correções de Binah, porque Binah é a doação, e quem corrige a recepção é a doação. Então, é Binah que vai iluminar Malhut, que vai salvar Malhut, de certa forma, né, que vai prover luzes a Malhut num processo que vai ter continuidade. Então, no final, o que nós temos aqui? Nós vimos que aquela luz, deixa eu desenhar aqui de novo em vermelho, que havia sido preenchida aqui em Galgalta, vocês se lembram, né, até o Tabur, agora ela avançou por dentro do Sof mais um pouco. No mundo de Adam Kadmon, que era esse mundo que existia até aqui, Adam Kadmon, a luz só veio até o Tabur. Agora, com esse desenvolvimento de Binah, aqui em 2.2, na verdade, nós estamos falando do Partsuf Sag. É dentro do Partsuf Sag.
que existe essa possibilidade, existiu, né, essa possibilidade de aumentar a quantidade de luz nos mundos inferiores. Na verdade, esse mundo aqui vai ser o mundo de Atzilut, aquele segundo mundo. E ainda vão sobrar para serem preenchidos de luz os mundos de Briá, Yetzirá e Asiá, sem falar no nosso mundo. Amigos, isso aí é o capítulo, né, da apostila da aula de hoje. Então, Aguinaldo, quer complementar mais um pouquinho? É só curiosidade, amigos. O Carlos está falando que é bem complicado mesmo, tá? Esse desenho não vai pegar ele de começo assim. Vamos ter que insistir nesse desenho aí. Estamos falando de desejos, tá? Não é mundos, ó, não é o mundo que está lá no norte, no sul, não. Não é o mundo fictício também, não. Nós estamos falando de desejos. Mundo é uma ilusão nossa, uma ocultação nossa. O que eu quero lembrar ali é o seguinte: existia a restrição Aleph, que é o Tzimtzum Aleph, que dizia assim: eu só posso receber para doar, porque eu quero ser igual ao Criador. Quando desceu a Binah, desceu o Nekudot de Sag, desceu a luz de Hassadim para baixo, e encontrou um desejo muito grande, difícil de abastecer ele, então ele criou uma nova restrição chamada Tzimtzum Bet. E abaixo do Tzimtzum Bet, não pode receber Rohimá, que nem o Carlos disse, tá? Então ele foi chamado de Parsá também, que é firmamento, como diz na Torá, né? O firmamento que dividia as águas inferiores das águas superiores. Então é só para notar que existe uma outra linguagem que usa isso também. Vai lá, Carlos. Então, é ótimo o Aguinaldo estar lembrando disso. Eu vou... nós temos falado, amigos, isso é uma linguagem técnica, mas, na medida do possível, a gente tem que relacionar isso com o que nós sentimos interiormente, com os nossos processos. Nós não estamos falando, né, de alta matemática, a gente está falando de processos internos, desejos. Então, eu até tinha, num dos primeiros slides que eu tinha colocado aqui, acho que foi esse aqui, ó. Quando a gente falou de Partsuf, queria que vocês olhassem aqui à direita, né, quando a gente comenta aqui isso, ó, como o Aguinaldo acabou de falar. Nós estamos falando de percepção da realidade. A gente tem que olhar para dentro de nós. Então, para associar, por exemplo, com a ideia do Partsuf. O que é o Partsuf? Se a gente olhar para dentro de nós vamos ver que nós temos desejos. Nós somos um desejo. E também vamos notar, se a gente prestar atenção, nem todo mundo faz isso, que não existe desejo sem intenção. Qualquer desejo que a gente faz por causa de alguma coisa. É a nossa motivação, é o que a gente pensa, planeja. Então, intenção, desejo e intenção estão ligados. Não existe desejo sem intenção. Isso é exatamente um Partsuf. Um Partsuf é um corpo que representa o desejo, né, um guf, e um roche aqui em cima, que representa uma intenção, como a gente fala o tempo todo. E entre eles ainda tem a questão de fazer uma restrição, né, um amassar na tela, algo que reduz, né, de certa forma, o prazer, que é a luz, que eu vou receber. Eu não posso receber um prazer muito grande, senão eu recebo para mim mesmo. Eu sou obrigado a restringir essa luz. É uma tela, é como se fosse uma membrana permeável, só deixa passar algumas moléculas, né? O pessoal que trabalha na biologia. Então, nós temos que associar a essa linguagem técnica, né, que está aqui à direita, à esquerda, com um processo interno, que nós podemos olhar dentro de nós mesmos e vermos que nós não estamos falando de uma coisa abstrata. Nós estamos usando uma linguagem técnica
para descrever tecnicamente, com precisão, processos que acontecem internamente dentro da nossa percepção da realidade. Olhar para dentro de nós, ver que nós desejamos e que temos uma intenção associada com esse desejo. Eu acho que quando a gente percebe isso aqui, fica muito mais motivante, né, e fácil o esforço de olhar para a parte técnica. Porque a gente tem a esperança de que, ao entender essa confusão toda essa nomenclatura nova, a gente vai ter uma ferramenta para trabalhar, né, dentro da nossa representação da realidade atual, desejos e intenções. É isso aí, amigos. Então, como o Carlos disse, nós temos que tentar localizar dentro do nosso desejo. O que os cabalistas fizeram? Eles detectaram que um desejo tem esse padrão. Tá? E aí eu fico pensando, pô, mas o meu desejo de comer feijoada tem esse padrão? Tem esse padrão. Então, analisar tem esse padrão. Tá? Às vezes eu preciso bloquear primeiro para fazer uma restrição. Depois, como eu disse lá, eu brincando como se eu estivesse fazendo um regime, né? Se eu tivesse, minha mãezona tivesse me trazido tudo aquilo de comida e eu descobri que o meu apetite é insaciável, eu tenho que fazer uma segunda restrição. Essa segunda restrição vai ser forçada. Então, eu vou ter que fazer assim, talvez uma operação para colocar um anel no estômago. Pode ser isso, né? Mas eu vou ter que bloquear. Então, eu estou falando do modo material, mas o nosso desejo de recepção, ele vai ter que ser bloqueado em determinado ponto. E eu vou ter que aprender a ser doador, porque o objetivo todo da Kabbalah é nós nos assemelharmos ao Criador, que seria através da doação, do amor, da doação. Então, por isso, é isso que significa a Hassadim, a misericórdia. Por isso que a Hassadim consegue descer abaixo do tabur, enganando a gente, querendo alimentar. Só que ela não dá prazer, e ela faz a gente buscar mais prazer. Né? A luz de Hassadim é uma luz para corrigir o vaso, vamos dizer assim. E a luz de Rohimá é a luz que dá o prazer mesmo. Tá? O problema é que se a gente receber o prazer direto, a gente vai pegar e perder o vaso. Que nem se eu receber direto o alimento no estômago, até me tornar saciado, eu vou perder o desejo. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, venha essa luz de correção do meu vaso, da misericórdia, que a gente chama luz de Hassadim, que é água também. Se vocês notarem algum cabalista falando de água, é isso, é a luz de Hassadim. Ela vai chegar e fazer uma correção no vaso, vamos supor, um revestimento. E aí eu vou conseguir ser um pouco doador, eu vou receber sim, mas eu vou doar um pouco. Que nem a Biná, o processo dela é totalmente doação. Mas Eirampin, ele recebe para doar. Então, nós temos também que colocar a intenção para doar. E aí a gente não vai estragar o nosso vaso. A técnica da Kabbalah é justamente essa. A gente vai aperfeiçoar o nosso vaso, nosso desejo de recepção, para ele não ser destruído. Porque senão, daqui a pouco, eu comi a minha feijoada, comi a minha pizza, não tenho mais vontade. Pô, mas eu deveria ter vontade. Né? Eu continuo com o estômago aqui. Ele foi inabilitado? Foi anulado do meu corpo? Não, eu tenho que reativar ele. Então, eu estou falando isso, mas isso funciona para todos os nossos desejos. Tá? Pode ser comida, sexo, família, abrigo, conhecimento, honra, poder. Tudo isso acaba se a gente conseguir preencher o vaso. Então, a gente vai trabalhar sempre com essa luz de Hassadim, que é a luz de correção. Carlos, acabaram os slides? Eu estou perdido ali. Sim, sim. A lição, né, já terminou, né? Só se a gente entrar na próxima. Nós cobrimos todos os slides, né, da página 77 a 88, que é o capítulo, né, da força de Binah. Então, como você estava, né, dizendo, né, a gente pode, né, fazer metáforas, né, dos significados, né, dessas coisas, como o Agnaldo estava dizendo, porque nós entendemos mesmo por representações, né? A sabedoria nos ensina que a realidade ela é um tanto virtual, né?
A percepção que nós temos da realidade, a percepção do mundo, é algo que só existe dentro de nós, né? A luz, digamos, ela passa através de nós e nós, de certa forma, projetamos, né, as nossas qualidades, né? E, basicamente, a nossa qualidade é receber para receber, né? E isso faz a gente ver um mundo quebrado, um mundo que não é o mundo da realidade superior. É um mundo um tanto ilusório, né? Um mundo virtual. Essa percepção da realidade, ela sempre é notada simbolicamente em metáforas, alegorias, parábolas, né? Representações, né, do mundo, bem no conceito mesmo psicológico, né, do que é uma representação. Então, é bastante lícito a gente usar esses exemplos, né, para entender, né, o que é uma restrição, o que é um amassar, né? Então, por exemplo, uma alegoria, né? Eu vou trabalhar, alguém vai trabalhar num serviço público, vamos dizer, que a gente desconfia que é afeto à corrupção, né? Coisa que está na moda hoje em dia. Então, nesse lugar, eu vou sofrer, digamos, um suborno, não é? Para que eu receba algo. E eu vou recusar isso com a força da minha massar, com a força, né, daquela intenção que eu tenho para não ser subornado. Então, o sujeito vem e me oferece 100, eu digo, de jeito nenhum, né? Eu vou fazer uma ilegalidade por R$ 100. Mas, ali onde eu trabalho, existem negócios enormes de 10 milhões, de 100 milhões. Aí o cara vem para mim e oferece, não R$ 100, mas oferece 1 milhão. E aí, cadê a minha massar? Será que eu tenho massar suficiente para recusar receber para mim mesmo 1 milhão? Aí, se, por exemplo, o lugar for um lugar de muita propina, muito suborno, o sujeito vai oferecer 10 milhões. E aí eu sei que eu não vou ter forças para resistir. A minha massar não vai ser suficiente. O que eu faço? Eu faço uma restrição geral. Eu peço transferência daquele departamento para um outro, aonde também tem suborno, mas é menor. Lá a minha massar talvez funcione. Isso é exatamente sair, por exemplo, do Partsuf Galgalta, onde você tinha 4 e 4, 4 de desejo, para um lugar onde você tem um suborno menor, onde talvez, né, a minha massar eu consiga resistir. Então, é assim como na vida real a gente vê que é o processo, né, de entrada e saída das luzes, né, dos desejos. Com o tempo também a gente vai ver que a própria luz não faz esse trabalho, né? Quem faz esse trabalho é o desejo. A luz é imóvel, a luz é fixa, né? Como é dito lá, eu, Senhor, não mudo. A luz é parada. Mas a sensação da luz acontece sempre nos nossos vasos. Então, são os nossos vasos que a gente tem que corrigir, né? Sempre com essa intenção de recepção. Com a intenção de recepção para a intenção de doação. Bom, só complementando por curiosidade, amigos, aqui, nós conhecemos hoje a luz de Hassadim descendo abaixo do Tabur. A luz de Hassadim é usada também como termo água pelos cabalistas. Tá? Você pode ver na Torá, na linguagem dos ramos, na Bíblia em si, né? A água. E essa água é a misericórdia, é purificadora, é corretora. Então, ela deu origem a vários rituais, principalmente judaicos, né? Por exemplo, lavar a mão, lavar as mãos. O que seria lavar as mãos? A mão seria o vaso de recepção, né? Que eu posso receber. E a hora que eu uso a água para lavar as mãos, eu posso transformar ela
em vez de receptora, doadora. Então, eu estou purificando. Então, são características, e já existem. O objetivo aqui não é incentivar assim, o uso de religiões. Você continue na sua religião. Só estou dizendo que existem muitos rituais, vamos dizer assim. Por exemplo, o batismo com água é justamente com o objetivo de trazer misericórdia, a luz de Hassadim. Tá? Então, principalmente na religião judaica, existe muito o uso da água. O pessoal lava a mão bastante. Então, tem banhos também, né? Que chama de mikvei, né? Então, tem banhos também para purificar o corpo. Então, o objetivo é levar a luz de Hassadim. A luz de Hassadim não é que você tomando a água, bebendo a água, lavando o corpo, você vai ficar doador. Não. Você vai continuar a mesma coisa, na materialidade. Só que interiormente depende da tua intenção. Tá? A intenção é transformar o meu vaso, que é receptor, num vaso doador, num desejo de doação. Isso é uma coisa interna sua, é uma evolução interna que você pediu para o Criador vai fazer essa transformação. Tá? A materialidade em si é só para lembrar que existe um processo de purificação, mas não quer dizer que você vai ficar puro se você lavar a mão todo dia. Tá? Então, mas o objetivo é aquele lado interno, aquela intenção. Bom, amigo, está terminando aí? Vai finalizar aí, Carlos? Tá sim, tá terminando. Amigos, podemos terminar então. Estou vendo que não tem nenhuma pergunta nova, tem só um comentário ali do Carlos Gilberto, que ele conhecia sopa de letrinha, agora tem sopa de sefirot. Pois é, Gilberto, muitos termos técnicos, né? Mas como disse o Aguinaldo, não se aveste, não se assuste, não. A gente se acostuma, né, depois com esses termos e não tem importância nenhuma não decorar isso, nem nada. Na verdade, não é decorado, a gente vai usando e vai se acostumando. Não tem problema, não. Não, não me assusto, isso para mim é o que me encanta na Cabala. Isso aí, amigo. Então tá, queridos, vamos encerrar então, né? Obrigado aí a todos, até semana que vem. Obrigado aí, espero que tenha sido interessante, apesar de um pouco complicado. Guinaldo? Boa noite, amigos. Vamos continuar revisando. O importante é isso. Na próxima aula a gente revisa novamente, tá? É isso aí. Boa noite, amigos. Boa noite para todo mundo. Boa noite.